acalma sua alma. Ou seja, só tinha notícia ruim. Só tinha. Ninguém nunca me deu uma esperança que aquilo ia dar certo. Ninguém. Aí, Ou seja, você ouviu várias vezes falando assim, não, isso aí que já era, já, game over. e não tinha como. E, Talvez muitos de nós estamos aqui assim, né? Talvez você ouviu uma palavra de acabou, não deu certo, que já era e nem Deus resolve. Talvez você ouviu essa palavra. E o testemunho da Lorenza está aqui para mostrar para mim e para você que a última palavra vem do Senhor. Mesmo quando tudo assim parece que fechou, as portas se foram, não tem mais certo, e daí o Senhor abre uma porta onde nem parede tem. Você fala assim, não. Meu Deus, e aí, Lorenza? ok. Aí começou o meu primeiro sonho que fala, né? Que foi... ano passado eu comecei assim, eu entrei em vários grupos no Facebook, porque, de novo, o DACA, ele nos dá permissão. Você pode pedir permissão para sair do país. Mas, claro, muita gente, como a maioria, não, é muito arriscado, isso não te protege de nada. Mas, mais uma notícia. como sempre. Mas eu falei, não, eu vou pegar essa permissão, eu vou pedir essa permissão em final de outubro. Aí eu pedi para ir para o Brasil, pedi para Portugal, pedi várias coisas. E pedi para ir assim o ano todo, né? Eu queria tudo. Aí quando veio, eu recebi a notícia que eu podia ir, mas eu podia ir por 15 dias e só para o Brasil. Falei, tem importância não, eu aceito, eu pego. Mas nesse dia, e foi pai, foi mãe, foi pastor, todo mundo falou, não, você não vai, olha quem é presidente, você não vai sair desse país, você não vai voltar. E olha que eu acreditei nisso, porque um dia que eu fiquei muito mal com isso, eu falei, poxa Deus, como assim? E fiquei naquilo, né, aquela coisa horrorosa. Mas aí, no final do dia, ficou o Espírito Santo. Você não me pediu isso? E não foi calmo, não. Você não pediu, você não orou, você não jejuou. Toda oração não foi para isso. Como que você não vai? Quem você vai ouvir? É Deus ou é quem? Bora, então vão, Deus. Eu comprei a passagem assim, um dia antes para ir embora. E fui. E isso foi em abril que eu fui. E deu glória a Deus, foi tudo bom. Eu passei, vi minha família e voltei. E eu acho isso uma coisa, porque o meu pai não é salvo. Bem, vai para a igreja, confia, né? Mas é daqueles. E meu pai estava comigo. E ele viu quando eu voltei. Ele só sentou, me abraçou e chorou. Porque ele viu o que a fé fez. Eu voltei. Então, por isso, eu já estava satisfeita ali, né? Eu falei, não, Deus, tudo bem, a gente vai ficar pedindo essa permissão e vai continuando indo, não tem importância, não. Aí lembrou disso, né? Eu comecei a fazer... Vocês vão entender por que eu vou falar isso. Eu comecei a fazer umas campanhas de oração, né, com os grupinhos de irmãos e tudo. E o irmão perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero resposta. Eu estou orando por coisas que tem décadas, eu preciso de resposta. Foi simplesmente isso. E a gente fez isso, e foi 2 semanas depois que as campanhas acabaram, eu recebi um e-mail que eu tinha um apontamento no Brasil. Então, esse apontamento chegou, que eu estou esperando 10 anos. E foi um apontamento que eu falei, aí, mesmo a gente tendo a vitória, a gente fica questionando Deus, né? Falou, Deus, será que se eu fizesse essas campanhas antes, será que dava antes? Será que ia vir mais cedo? Aí o Senhor mostrou que foi no início desse ano, a gente foi num monte, um dia, eu só fui um dia, né? Foi um dia, foi depois do culto, estava um dia frio, e a gente estava ali, uma rodinha de oração, orando. Estava o Gustavo, a Priscila, né, os meninos, com a Manuele. E eles estavam com um baúzinho assim, e o Gustavo simplesmente agachou, ele não ajoelhou de novo, estava frio. Aí ele colocou aquele baúzinho de orações no meio da nossa roda de oração. Aí a Manuele ajoelhou naquilo, ajoelhou e se debruçou naquela caixinha de oração. E ali o Senhor visitou, ela chorou, ela não saiu daquela caixinha de oração enquanto a gente orava. E o Espírito Santo mostrou, foi a oração dessa criança, que nem existia quando isso tudo começou. Foi a oração que o Senhor ouviu. E foi a oração que o Senhor atendeu. Bem, então, eu recebi a minha entrevista, que é no Brasil. Eu tenho saído do país. E eu já tinha aplicado para a minha missão, mas essa permissão nunca veio. Eu falei, Deus, é eu e você, de novo, né? Aí eu
pessoal acha que talvez é só um papel, né? É só alguma coisa. Eu peguei minha mostardinha ali e me deportei. Peguei minhas roupinhas que eu mais gosto, enfiei na mala e fui. E, de novo, meu pai. É interessante com o meu pai, que a gente tem uma relação meio difícil, né? Que é sempre a pessoa que a gente mais... Mas é ele que não me deixa sozinha, para ir para lugar nenhum. Meu pai sempre esteve ali, junto comigo. E eu fui, e as coisas assim, não estavam dando nada certo, como sempre. Eu fui até uma vacina que precisava tomar, eu rodei Rio de Janeiro todo para procurar a vacina, não tinha. E veio um homem de Deus, como sempre, no meio do nada. Aquieta sua alma, espera. Eu falei, Deus, como espera? É amanhã o negócio. Eu não tenho tempo de esperar mais. Mas deu certo. Ali no final daquele dia, eu entrei numa farmácia aleatória, eles me mandaram para outro lugar e eu achei a vacina que eu precisava. Porque você precisa estar completamente limpo, né, para você ir e fazer sua entrevista. Eu cheguei na entrevista, a gente fica lá, não tem relógio, não tem telefone, não tem bolsa, não tem nada. Você fica só lá, você e a cadeira, sentada. Aí cheguei, o homem perguntou 4 perguntas. Pegou meu passaporte, me entregou o papel, está aprovada. Você sai de lá, você não sabe nem quem você é. E meu pai estava esperando na rua, lógico, já tinha contado para todo mundo lá como era a situação. Aí ele veio até mim, eu não conseguia nem falar. Eu só mostrei o papel, aprovado. Aí meu pai, lógico, chorou, eu chorei, a mulher que estava lá chorou, o homem. Eu liguei para minha mãe é muito serva. Mas minha mãe já estava em prontos. Porque a gente parece que a gente está tão acostumado, né, com coisas ruins, com nada dando certo. Minha mãe em prontos, eu falei, mãe, por que você está chorando? Deu certo, eu estou aprovada, daqui a pouco eu estou em casa. E minha mãe não chora, eu nunca vi minha mãe chorar, entende? Então, isso, igual a gente quer ter essa coisa. Então, depois de 25 anos, 2 meses e 20 dias, eu entrei nesse país como residente dos Estados Unidos. Primeira vez. Deus abençoe. Amém. Parabéns, irmão. Parabéns. Eu espero que isso aumente a sua fé. Meu Deus do céu. Quantas notícias, né, que a gente recebe, e feliz demais de poder ver esses testemunhos e ver a mão de Deus agindo em todas essas coisas. As crianças podem ir, a Anne está aqui olhando, sabia? Kids are good to go. Ok, nós vamos ofertar ao Senhor, eu quero convidar aqui a pastora. Verdade, não teve advogado, a Lorenza moveu o processo todo, e eu estava lá nesse monte, nesse dia frio, orando ali no monte de São Mateus. Na verdade, aquele monte ali, sempre eu vou lá, está frio. Teve uma vez que eu fiquei lá umas 2 horas com o Eduardo, nós dois orando, naquele monte lá, num frio, e ele sem blusa de frio, nessa magreza toda. Eu falei assim, foi 2 horas lá, né? Foi. Falando nisso, o irmão Gustavo, da intercessão, pediu para avisar que nesse próximo ano, agora nós vamos ter mais encontros no monte. Nós vamos orar mais no monte, então, de repente, é o momento de você aumentar a sua fé. Você lembra bem, olha para aquele grãozinho de mostarda e deixa o Senhor trabalhar na sua fé, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a pastora Tereza aqui, nós vamos ofertar ao Senhor. Pastora Tereza. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gente, nós estamos hoje no último domingo do ano, não é mesmo? Então, próximo domingo já é o primeiro domingo do ano. Então, nesse último domingo do ano, eu queria lembrar de 2 mulheres na Bíblia. Aquela mulher que entregou tudo, que ela tinha apenas uma moedinha. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava ali no altar, e ele viu aquela mulher entregando só a única moedinha. Ele falou, essa mulher entregou tudo que ela tem. E a outra mulher que eu quero falar é aquela mulher que ela fez o bolo para aquele profeta que chegou na casa dela. Ela falou assim, eu só tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de óleo. E ele falou assim, confia em mim, confia. E ela fez aquele bolo,
o profeta comeu, o seu filho comeu, ela comeu, e ela fazia, e ela ia olhar, e estava sempre vazia, estava cheia de óleo e de farinha. Então, o que eu quero trazer? É a nossa fidelidade. Assim como a Lourença, assim como os testemunhos que nós tivemos aqui, a Gláucia, cada um de nós temos grandes testemunhos daquilo que o Senhor fez. Então, com esse coração contrito, esse coração grato, que nós possamos ofertar, que o nosso Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. E quando nós confiamos nele, né, Lourença? Ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então eu gostaria que nós levantássemos, todos estivessem de pé, com fé. A entrega do dízimo, ela não é uma obrigação. Apesar de na Bíblia estar falando lá, trazei todos os dízimos ao altar. Mas não adianta a gente trazer o dízimo ao altar do Senhor por obrigação, se não tiver fé, se não tiver certeza que o poderoso Deus, Ele vai operar infinitamente mais. Então o Senhor vê, a palavra de Deus diz que o Senhor vê o nosso coração. Através do nosso coração de fé, a gente tem a nossa atitude. Então, com esse coração de fé e de atitude, que nós possamos levantar o nosso envelope e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Ebenezer, até aqui, Senhor, o Senhor nos deu vitória neste ano de 2025. Nós selamos, ó Pai, esse ano, Senhor, com chave de ouro. Tivemos lutas, tivemos dificuldades, choramos, ó Pai, pranteamos, achamos que as portas estavam todas abertas, muitas vezes achamos que o Senhor nos abandonou. Mas Ebenezer, o Senhor sempre nos deu a vitória, mesmo que foi no último segundo, Pai. O Senhor sempre esteve presente. E nós, ó Pai, com um ato de gratidão, nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, no melhor lugar, papai, que é no altar do Senhor. Onde nós sabemos, ó Pai, que aqui o Senhor supre, o Senhor abundantemente supre os nossos celeiros e abre as comportas do céu. Manifesta a tua glória, papai. Aquele que estiver com alguma enfermidade, papai, que haja cura, como foi testemunhada aqui no altar. Eu ministro cura, eu ministro suprimento, eu ministro em nome de Jesus aquilo que cada um está pedindo ao Senhor. Pai, que o Senhor possa conceder os desejos do coração dos teus filhos, para a honra e glória, primeiramente, Senhor, do Senhor, que há poder no nome de Deus. Nós cremos, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus, e com fé, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas em o nome de Jesus. E já consagramos 2026, um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de portas abertas, em nome de Jesus. Com o coração quebrantado, entrega aqui, e com o coração alegre, com alegria no coração, entrega os seus dízimos e ofertas. Que Deus abençoe. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus
Meus irmãos, talvez você é novo aqui também e não saiba, mas no início desse ano nós nos levantamos como igreja e fomos ajudar, suportar o Etni, que é o baterista ali, junto com a esposa dele, a Yali. Vem cá, Yali. E graças à generosidade e o apoio dos irmãos, eu pude ir lá no estado de Kansas City, que é mais ou menos, quantas milhas daqui, Etni? 1.800 milhas. Eles são corajosos, vieram dirigindo, deu 28 horas. Quando eu fui lá, eu fui de avião, foi mais rápido um pouquinho, 3 horinhas. Eles vieram dirigindo, 28 horas, nós passamos o Natal juntos. E talvez você não saiba, mas eles chegaram nos Estados Unidos recentemente. Tem um ano já? Já tem um ano. E assim que eles chegaram, o Etni estava na casa dele e, de repente, começou a passar mal. E ele me ligou e falou: Kleber, eu estou sentindo muito mal. E eu falei assim: Etni, eu acho que esses sintomas aí é gripe. Ele falou assim: não é. E daí ele foi no hospital lá em Kansas City. E chegou lá, o médico falou assim: olha, se você demora mais 1 hora, você estaria morto, porque você está com leucemia em estado gravíssimo. E o Etni tem 32 anos. Cadê o Etni? Está aqui? Quantos anos você tem, Etni? 32 anos. O Benício tinha acabado de nascer. E imagina, a Yali ficou com isso na mão dela. E ela vai começar aqui compartilhando um pouco assim do desafio que foi, porque ele vai falar mais a respeito do tratamento dele. Continua em tratamento ainda, mas assim, Yali, a gente queria ouvir de você como é que foi esse desafio assim de, como a gente diz lá em Goiás, eles são de Goiânia também. O Etni, conheço ele já tem mais de 15 anos, eu acho, né, Etni? Tem mais de 15 anos, a gente conhece lá de Goiânia. E ele veio me visitar aqui, e a gente tem uma longa amizade, servimos ao Senhor juntos lá no Brasil, muita coisa. Então, mas, Yali, vem cá, conta pra gente como é que foi esse desafio de, como a gente diz lá em Goiás, assim, de segurar no chifre do boi e ficar você e o menino com despesa de aluguel, alimentação, casa e sem inglês, um inglês muito básico, é hi, bye e sorry, né? Conta pra gente como é que foi esse desafio. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Agradeço a vida do Kleber, da Cris, da Anne, que é uma família que nós amamos muito. E nós temos a honra de chamar de amigos, né? E agradecemos ao Kleber por essa oportunidade que ele nos deu. E quando nós falamos que nós viríamos para passar o Natal com eles, o Ano Novo, ele falou: olha, eu quero poder abrir esse espaço para vocês contarem o testemunho de vocês lá na nossa igreja. E eu falo que o Senhor, Ele nos permite situações para gerar testemunho. E conosco foi um grande testemunho. Um testemunho que nós vamos carregar para o resto das nossas vidas. Foi a maior experiência que nós podíamos ter, né, da parte do Senhor. Eu falo com o coração grato, porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Se o Senhor nos permitiu vir para a América por um propósito maior, porque hoje nós entendemos que foi um propósito maior do Senhor nós estarmos aqui. Eu louvo ao Senhor todos os dias, desde o primeiro momento que nós recebemos esse diagnóstico, que não foi fácil. Eu acho que qualquer ser humano, a última coisa que pensaria na vida era receber uma notícia, né? O seu esposo está com câncer. A pessoa que você ama, a pessoa que você compartilha a sua vida. E para nós foi muito difícil receber esse diagnóstico, desde o primeiro momento. No dia exatamente, o nosso filho completava 5 meses de vida e nós completávamos 5 anos de casado. E ele passou mal, nós tivemos que ir para o hospital. Ele vai contar mais detalhadamente esse testemunho, né, de tudo. Mas eu só quero dizer que o mesmo Deus que nos permitiu viver todo esse processo, Ele nos sustentou. Ele nos sustentou desde o primeiro dia. E eu falo para vocês que não é fácil. Como esposa, você está num lugar que não é a sua casa, o seu país. Chegamos recentemente, tinha feito 1 ano, na verdade não tinha nem feito 1 ano, foi em janeiro desse ano, nós chegamos em maio do ano passado. E todo esse ano, só eu trabalhando,
sustentando a nossa casa. Na verdade, o Senhor, né, que nos ajudou, o Senhor nos ajudou até aqui, nos sustentando. Mas só eu trabalhando, o Etini, desde quando foi diagnosticado, foi no dia 25 de janeiro, ele passou por todo esse processo, ele ficava mais tempo no hospital e eu tinha que arcar com tudo, porque a gente sabe que se a gente não trabalhar aqui, não tem como, né? Um dia sem trabalho, vocês sabem como é. E para nós, assim, por mais que foi difícil, o Senhor nos ajudou, o Senhor levantou pessoas para nos ajudar, não só em oração, em intercessão, mas financeiramente também. E nós agradecemos ao Senhor e a vida de cada uma dessas pessoas que estiveram conosco, mesmo aqui dos Estados Unidos, amigos, pessoas da igreja, clientes minhas. Eu atuo na área da estética, eu tenho um estúdio de beleza, onde nós moramos, e desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho somente com isso, e graças a Deus o Senhor, desde o dia que nós chegamos, o Senhor multiplicou a minha clientela, e com os meus clientes, até hoje, eu tenho sustentado a nossa casa, e não é fácil, irmãos, não é fácil você carregar todo esse peso. E eu falo para vocês, eu seria hipócrita de falar que em algum momento eu pensei em desistir, eu pensei em largar tudo, e por incrível que pareça, é só a mão do Senhor. Nenhum momento eu consegui enxergar aquele momento de desespero, por mais que não foi fácil. Eu não consegui enxergar como se o Senhor não estivesse ali o tempo todo. Pelo contrário, o Senhor todos os dias me sustentava, me levantava e fortalecia a minha fé. E eu pude falar, todo momento eu podia falar para as minhas clientes, olha, é o Senhor. E elas falavam assim, olha, eu não sei como que você está o tempo todo sorrindo, eu não sei como que você está conseguindo trabalhar todos os dias, eu não sei de onde você tira essa força. E eu não tinha o que falar, além de falar que era do Senhor, e era só do Senhor Jesus. Então, às vezes a gente passa por momentos que não chega nem um pouco perto de uma situação dessa que nós passamos, ou que alguma pessoa está passando, principalmente quando se trata de saúde. E a gente se sente assim, né, desamparado, às vezes, nossa, o Senhor me desamparou, nossa, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, não está vendo essa luta que eu estou passando, nossa, mas o Senhor não fala mais comigo. E acaba fazendo com que a fé venha definhando. E eu posso dizer que o Senhor nos sustenta, independente de qualquer situação. O Senhor é que nos refrigera e o Senhor continua sendo fiel. Aleluia. O mesmo Deus que restaura, o mesmo Deus de sempre que nós conhecemos, que a Bíblia sempre nos relata, como tudo que Ele fez, o Senhor continua fazendo hoje no meio de nós. E nós podemos hoje dizer que até aqui nos ajudou o Senhor tem nos sustentado e o Senhor continua sendo fiel em nossas vidas. E vou deixar o meu esposo contar um pouco mais do testemunho. E eu só tenho isso para dizer. Gratidão ao Senhor. Gratidão porque o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. E só para finalizar, eu tenho uma palavra que o Senhor sempre falou comigo em muitos versículos da Bíblia. Mas esse, eu acho que a gente consegue entender realmente o maior amor que o Senhor tem por nós, que é lá em Romanos 37, Romanos 8, 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pelo que estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. As palavras dele possam tocar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Diante de tudo que eu passei, esse dia para mim
não ia chegar. Pastor Kleber. Deus seja louvado. Desculpa, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, a igreja. Irmãos, não sei se aqui é um relato de uma pessoa que nunca, hipótese nenhuma, experimentou ser amassado por Deus. No dia 25 de janeiro desse ano, do dia do nosso aniversário de casamento, nós recebemos a pior notícia que um ser humano, entre outros, que existe várias situações em que o Senhor permite, mas esse foi o nosso processo. Dia 25 de janeiro desse ano, por volta de 7h pouco da noite, eu fui ao hospital com alguns sintomas que eu não vou relatar eles, porque nem todo mundo tem o mesmo psicológico para entender que cada pessoa tem os seus sintomas para chegar a estar infelizmente, com essa doença. E eu cheguei muito mal no hospital, achando que era uma gripe. E os médicos nos atenderam. Ficamos entre 4 e 5 minutos na recepção depois do exame de sangue e a coleta nasal. 4 minutos passaram, pediram para que nós entrássemos para dentro. E diante daquilo eu pensei, vou tomar algum medicamento, pode ser alguma virose, algo do tipo, porque é comum aqui no país. E nós aguardamos o médico retornar, e assim que ele retornou, ele veio até nós, informando que não era para mim estar vivo mais, porque os glóbulos sanguíneos estavam muito altos e estavam tomando conta do meu sangue. E os irmãos sabem que o sangue é onde ele leva o oxigênio pelo corpo. E ele disse que já era um milagre eu estar ali, porque a qualquer momento eu poderia dar uma parada cardíaca e morrer. Então, a primeira autorização que eu precisei assinar foi para que eles pudessem me reanimar. Para quem nunca pensou em receber um diagnóstico desse, não tem um histórico familiar, irmãos, não tem histórico de álcool, nem de drogas, sempre fui adepto a coisas físicas, esporte. Me ver diante daquela situação, para mim, foi desesperador. Desde então, eu precisei ser internado. Irmãos, eu vou precisar resumir bastante, porque o testemunho ele é muito grande. O que Deus fez, realmente, é a mão de Deus. Sem Ele, não sai de lá. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu já entrei em desespero, não consegui ligar para minha família que está no Brasil, nem a minha esposa sabia ao certo, porque quando falam leucemia, existem 2 tipos, a amileoide e a crônica. E eu estava com a amileoide. E eles falam que a crônica tem uma probabilidade de cura mais rápido do que a amileoide. E eu esperei aquela noite que para mim foi eterna, chorando. Respirei, liguei para minha família, Jesus, me dá força. Liguei para o meu irmão, liguei para minha irmã, tentei falar com meu pai, não consegui. E desde então ali começou a luta de alguém que não esperava passar por isso.
como vários de nós, indagamos ao Senhor. Jesus, o porquê. Irmãos, eu abri mão de tanta coisa, de uma juventude que eu não permiti viver no mundo, álcool, droga, tudo que um adolescente, um jovem quer. Experimentar, saber. E eu disse para o Senhor, Jesus, eu não vou. Porque se eu for, eu sei que eu não vou voltar. E eu me mantive firme, eu questionei ao Senhor, eu indaguei ao Senhor. Eu falei, Jesus, o que adiantou eu abrir mão disso, daquilo, e eu ter um fim? Porque no meu espírito, irmão, diante do Senhor, eu disse, meu irmão, obrigado. Eu disse para o meu pai, eu conversei com ele, eu disse, pai, daqui eu não saio. Daqui eu tenho convicção no meu espírito que daqui eu não saio. E entender o trabalhar de Deus, às vezes para nós é muito doloroso. Eu não quero que vocês, irmãos, entendam pelo lado de sofrimento. Eu sofri muito, mas aqui o meu intuito é encorajar a fé de vocês. Que diante de sofrimento que todos nós passamos, hoje escutamos de documentação, outros podem ser de documentos que querem vir para cá e não conseguem. Às vezes um serviço, um trabalho. Todos nós passamos por essa dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Mas é entender que na dificuldade, quem está conosco é que faz a diferença. Se você coloca Deus, tudo vai bem. Deus não vai livrar o nosso sofrimento. O que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por você e nem por mim. Então, diante disso tudo, começou a minha luta de quimioterapia, consultas. Eu sempre tive diagnósticos de que, mesmo diante do transplante, eu poderia morrer. Então eu não tinha uma palavra até o momento de você vai vencer, você vai passar por isso. A única notícia que nós recebíamos é, mesmo depois do transplante, nós perdemos pessoas como você. Então eu lutava contra o meu espírito, a minha alma e o meu corpo naquele momento, porque o processo ele é muito doloroso, irmãos. Ele é muito. Eu cheguei a um ápice de sofrimento que eu não consigo explicar para os irmãos. Eu tive os piores sintomas que um ser humano pode ter de uma quimioterapia. A quimioterapia que eu fiz foi a quimioterapia mais forte que existe no mundo, que é a combinação que eles dizem de branca com uma vermelha. Eu tive os piores sintomas que vocês podem imaginar, entre queimaduras. Eu perdi o apetite, eu não comia, eu não bebia. Eu tive mucolite. Para quem não sabe, mucolite é o excesso de saliva que ela é produzida por muitas vezes ao dia. Isso te sufoca. Você acorda sufocado, isso também pode te levar à morte, pela quantidade de saliva. Eu não comia, eu não sentia cheiro de nada, feridas na boca, dores insuportáveis, que doía na alma, vômitos. E diante disso tudo, é difícil você encontrar Deus naquele sofrimento. Foi muito difícil, irmãos. Mais uma coisa que eu sempre disse ao Senhor
e todas as pessoas. Eu indaguei muito ao Senhor. Falei, Jesus, por que, Pai? Por que acabar assim? Por que encerrar a minha vida assim? Meu filho tinha acabado de nascer. Falei, Jesus, por que eu estou passando isso? Mas tudo tinha um propósito, irmãos. Tudo tinha um propósito. E tudo existe, tem um propósito. E o meu propósito hoje é estar aqui. O que eu lutei bastante. Isso aqui para muitos é muito valioso. E é realmente uma responsabilidade muito grande. E o Senhor, no longo desse tratamento, o Senhor usou pessoas, profetas, que eu ainda sou de uma geração onde a oração, ela move, ela faz acontecer. Se eu estou de pé hoje, claro que é a mão do Senhor. Mas a minha gratidão é por todos vocês, pela vida do pastor de vocês, da pastora Cris, da Anne, porque vocês compraram uma briga que não são todos que compram. Lutar em oração não são todos. Entrar numa guerra espiritual não são todos. E se eu estou de pé hoje, é graças à oração de vocês. Irmãos, financeiramente isso ajuda demais. Mas para quem depende do Senhor, a oração é que sustenta. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque a oração ela tem muitos seus efeitos. E que o Senhor Jesus possa retribuir tudo que vocês fizeram por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo na live, depois vão ver. Mas eu queria aproveitar esse momento. Eu tive que resumir, irmãos, são quase um ano aí de luta, mas também de vitória. Eu estou de pé. Eu não sei se os irmãos conseguem colocar a foto ali novamente, por favor. Esse rapaz aí, ele precisou morrer. Eu precisei nascer de novo. E acreditar que o Deus que eu sirvo estava comigo nesse dia, em todos esses momentos, até hoje. E o Senhor usava pessoas, falava, dessa doença você não morre. Nessa situação, é difícil acreditar aonde você não vê, enxergar onde você não consegue enxergar. Eu perdi a esperança. Eu cheguei a perder a esperança, Jesus. Chega. Para mim já deu. Eu sofri muito. Eu cheguei a pedir para morrer, irmãos. Falei, Jesus, chega. Já deu. O Senhor pode me levar. Chega, quem ficar o Senhor cuida. Só que chegou um momento em que eu pensei no meu filho, na minha casa. E eu falei, Jesus, eu não posso desistir. E eu queria também, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que está passando por uma dificuldade, seja ela financeira, material, espiritual. Irmãos, a depressão, a ansiedade, ela corrompe o ser humano. Ela corrompe. Eu sei o que é ansiedade, para quem nunca teve. Eu sei o que é síndrome do pânico, para quem nunca teve. Eu sempre mantive o meu espírito forte. E o que eu mais lutei, eu cedi. Eu sofri. A minha esposa sabe. Quando chegava o momento de sair, eu começava a tremer. Quando eu saía daquele hospital, eu começava a tremer, minha carne tremia. E o que eu posso dizer para os irmãos é, não parem. Independente. Irmãos, sofrer, todos nós vamos sofrer. Deus não nos prova aqui dentro.
Deus vai nos provar lá fora. Aqui dentro, não. Aqui nós podemos estar tristes, mas começamos a sorrir. Podemos estar com dificuldade financeira, mas não precisamos expressar. Podemos estar com a alma amassada, mas estamos aqui dentro. Mas o que eu vim aqui hoje, nesse culto de gratidão, a minha gratidão não é só pelo que Deus fez na minha vida e na minha família, mas também poder estar compartilhando com vocês, porque alguém pode estar sentado aqui e estar sofrendo, falando: Jesus, me dá uma resposta. Jesus, aonde está o Senhor? O Senhor me trouxe para cá, o Senhor permitiu eu estar aqui, e eu não vejo mais o motivo de estar aqui. Quantas vezes o Senhor já usou pessoas para falar: meu filho, vem, volta, minha irmã, volte, aceita Jesus, muda de vida. Quantas vezes o Senhor já usou pessoas, inclusive a mim, que estou aqui, que sou dependente como vocês. Poderia ter desistido do Senhor. Falei: Jesus, chega. Aonde está o Senhor? Que Deus é esse que permite uma provação aonde ninguém esperava? Mas eu queria te encorajar. Eu não sei se aqui tem pessoas que não aceitaram Jesus ainda, ou que está afastado. Crente não desvia, irmão. Crente afasta. Quem está desviado é quem não conhece o Senhor, porque qualquer direção para Ele é caminho. O que o Senhor tem para fazer na vida de cada um é algo especial. Não deixe essa oportunidade passar, irmãos. Para quem nunca esperou passar por isso, de um dia para o outro, quem sabe hoje é o último dia de alguém. Eu queria que você refletisse. Eu tenho alguns minutinhos. Eu queria que você pensasse agora neste momento. Respirasse. Respira. Isso é a graça de Deus. Isso é a misericórdia do Senhor. Se você respira, é a graça do Senhor. Se você tem uma família, é uma graça do Senhor. Se você não tem, o Senhor também vai te dar. Tudo tem seu tempo. Mas eu queria que você refletisse se o Senhor é realmente o que você acredita que Ele seja. Irmãos, o Senhor dá duas oportunidades para nós, que muitos desprezam. Um é o dom da vida. Ele te dá o dom da vida. E o outro é aceitar Ele. É opcional. O Senhor não força ninguém a aceitar Ele. Mas quem aceita, recebe a mudança. Então, irmãos, diante disso, eu não queria que você venha aqui, independente se tenham pessoas que não aceitaram a Jesus ou que desejam aceitar o Senhor Jesus, que venha aqui na frente, mas também as pessoas que falam assim: Jesus, eu estou nos seus caminhos, Pai, mas eu preciso fortalecer a minha fé, porque no dia que eu precisei da minha fé, que eu tanto professei para várias pessoas, se o Senhor me questionasse e falar: sua fé vai te salvar, eu não estaria aqui mais. Então eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, com a autorização do pastor. Eu não sei se tem alguém que deseja aceitar a Jesus, ou que está afastado, que viesse aqui à frente, ou que também queira uma oração. Irmãos, aceitar, vir aqui na frente e pedir oração não é vergonhoso. Você está declarando: Jesus, realmente, eu preciso do Senhor. E é só diante dos teus pés que eu vou conseguir isso. Pai, preciso melhorar a minha fé. Pai, eu preciso ser uma pessoa nova.
Jesus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser um bom marido, um bom pai, um bom filho. Eu estou nascendo e morrendo todos os dias. Lutando contra o meu próprio eu, contra o meu gênero, que às vezes é um pouco explosivo, mas eu sei que o Senhor está me tratando, o Senhor está me amassando para que o propósito dele seja cumprido. E eu sei que assim também vai ser, mas vocês precisam tomar um passo de fé. Então eu queria que você, eu não sei se tem alguém que queira aceitar Jesus, mas se tiver, puder acenar a mão. Amém. Esse é sinal que o Senhor tem trabalhado e tem feito a obra dele nessa igreja. Mas que você que precisa de uma oração, fala: Jesus, eu preciso de algo que só o Senhor pode me dar. Viesse aqui à frente, saísse do seu local. Irmãos, venham quebrantados, porque quem pode fazer não sou eu, não é o pastor de vocês, é só o Senhor Jesus. Eu queria muito que vocês também olhassem para Ele. O preço que Ele paga por vocês e por mim também é muito alto. A casa dele, para que vocês também estejam de pé, é muito alto. Nem todos sabem a guerra de um pastor, que é estar orando pela vida de vocês. Enquanto vocês dormem, ele está acordado. No dia que vocês ligam para ele, falam: pastor, não tenho mais, eu preciso de ajuda. A primeira pessoa que, depois do Senhor Jesus, vocês ligam para ele: pastor, eu preciso de um conselho, de uma ajuda. É ele. Valorizem, irmãos, quem paga o preço por vocês. Valorizem, porque não é fácil. Pastor Kleber, o senhor quer orar? Irmãos, muito obrigado por me emprestarem o ouvido de vocês. Espero que, através desse testemunho, o Senhor possa mudar pelo menos uma vírgula na história de vocês. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e retribua 100 vezes mais. Pastor, muito obrigado. Nós vamos orar você. Esses irmãos estão aqui na frente aqui. Quero convidar aqui, vem cá, Jeremias, orar por esses irmãos aqui. Irmã Glaucia está aqui, irmão Paulo também. Mais alguém quer receber alguma oração? De repente o Senhor tocou no seu coração, vem aqui. Nós vamos orar por você. Toda a igreja. Aleluia, Jesus. Amém. Mais alguém? Amém. Vem cá, Lourenço, orar aqui por esses irmãos aqui. Aleluia, Jesus. Amém. Pastora Tereza, vem cá orar por esses irmãos também. Aleluia, Jesus. Pastora Tereza, ora com imposição de mãos aqui sobre esses irmãos aqui. Irmã Glaucia também. Vamos orar pela vida de cada um. Você que está aí no seu banco, feche seus olhos. Você que está aí no seu banco, você vai tirar esse momento para agradecer ao Senhor pela sua saúde, pela vida, por aquilo que o Senhor fez na sua vida, na sua casa. De repente tem alguma coisa ainda que o Senhor precisa realizar. Meu irmão, tire esse momento agora para colocar na presença do Senhor. Peça para que o Senhor abra sua visão espiritual, para que você veja Ele agindo no seu coração. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida aqui nessa noite a novidade do Senhor. O Senhor é aquele que tem coisas novas para mim e para você. O Senhor, Ele não cessa, Ele não é findável. O Senhor é infindável naquilo que pode nos proporcionar. Não somente para essa vida, mas para a nossa vida ainda no porvir. Então nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Pai, nós declaramos a unção do Senhor sobre este lugar. Nós declaramos, ó Deus, o novo do Senhor sobre este lugar. Pai, obrigado, Deus, pelo novo que o Senhor operou na vida do Etni.
Obrigado, Deus, pelo novo que o Senhor operou na família dele. Obrigado, Deus, pela restauração que o Senhor tem promovido. Oh, Deus, obrigado pelo testemunho gerado. Obrigado, Deus, pela transformação do Espírito Santo em nós. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio nessa noite. Que a unção do Senhor seja derramada. Que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre nós, Pai. Nós, ó Deus, como igreja, nós clamamos nessa noite. Nós bendizemos ao Senhor. Deus, que o Senhor, ó Deus, possa nessa noite trazer, ó Deus, revelação, Deus, de quem o Senhor é. Pai, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite. Nós, ó Deus, clamamos pela Tua presença, Jesus. Aleluia, Pai, nós exaltamos ao Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa noite, neste lugar. Pai, que nós possamos sentir a presença do Senhor, a presença renovadora, Deus, que nos transforma. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos guie, ó Deus, nesse próximo ano. Deus, que a unção do Senhor seja renovada em nosso coração. Deus, que a mão do Senhor esteja sobre cada um dos nossos irmãos, sobre cada família aqui representada. Ó Deus, sobre cada situação. Pai, nós declaramos a mão do Senhor sobre o impossível. Nós declaramos a mão do Senhor, ó Deus, sobre as portas fechadas, ó Deus, sobre, ó Deus, os diagnósticos, ó Deus, sobre as palavras que foram ditas, ó Deus, que não tem mais jeito. Deus, o Senhor é quem diz a última palavra. A última palavra vem do Senhor, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor é um Deus que faz tudo novo. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que abre portas. O Senhor é aquele que fecha a porta. Pai, nós, ó Deus, declaramos o Teu nome, Jesus. Nós bendizemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aleluia, Pai, nós clamamos a Tua unção, a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos terminar cantando nessa noite. Nós vamos declarar o novo do Senhor. Vocês podem sentar aí, em nome de Deus. Aleluia. Nós vamos declarar o novo do Senhor, aleluia, sobre nossas vidas. Quantos querem que o Espírito Santo de Deus visite a sua vida? Vamos ficar de pé no seu lugar. Fique de pé, vamos louvar o Senhor. 3. Aleluia, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Levante suas mãos e cante. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo